11 anos. 11 anos que muitos de nós esperamos o tão sonhado lançamento de Power The Massacre após a repercussão positiva que aquela demonstração causou não só na indústria de jogos independentes, mas em muitos fãs ao redor do mundo. Ao longo desses últimos 5 anos, tivemos pequenos updates do que poderia ser a versão definitiva do jogo, mas tudo que vimos eram implementações da própria demo, com estilos de câmera diferentes, filtros diferentes e nada muito abrangente disso, deixando todos nós cada vez mais incrédulos e desacreditados com o tão sonhado jogo completo. Até agora. Antes de habituar vocês do que possivelmente está para chegar na versão final desse jogo, quero deixar claro novamente que a demo que foi lançada para o público em 2015 não é o lançamento oficial do jogo como muitos imaginam ou até mesmo como outras pessoas falam. Na própria tela de zeramento, vemos que essa demonstração do jogo iria ser lançada definitivamente em outubro daquele ano, mas por uma série de fatores isso não aconteceu. Passaram-se dias, meses e estamos há uma década sem o tão sonhado jogo completo e enquanto os dias passavam tão depressa, não havíamos nenhuma novidade sequer para mantermos o hype do jogo. Mas e se eu disser para vocês que tudo isso estava na nossa frente e não percebemos? Há quase 4 anos atrás, a Puppet Combo lançou uma transmissão para divulgar alguns projetos naquela época, junto com o Jordan King, que estava anunciando mais 3 dos seus jogos mais conhecidos. Contudo, entre o anúncio oficial de State of the House, a versão definitiva de The Massacre, e a novelização de Murder House por Regina Watts, outro anúncio intrigou muito das pessoas que estavam assistindo. Um novo trailer de Power The Massacre era lançado para todos, e nos mostrava algo bem semelhante aos primeiros trailers de The Massacre. Mas a parte interessante é que aqui já havíamos um pouco da ideia de termos campanhas separadas ao longo da jogatina. Nesse mesmo trailer, o sistema de inventário, assim como em Resident Evil, já nos fora revelado, e Megan seria jogável, assim como a demo de 2015. Aparentemente, a campanha a essa altura seguiria um pouco do mesmo conceito com Megan, indo em busca de ajuda para Jeff, mas agora eles dois estão na companhia de uma garota de camisa listrada, de óculos e cabelos vermelhos. No take seguinte, teremos a possibilidade de jogarmos com ela também, já que ao que tudo indica, ela parte agora em busca de Megan, que parece ser pega pelo assassino no final desse trailer. Mas quem será essa personagem? Nancy, por mais que seja uma nova personagem Power The Massacre, ela não é de longe um rosto novo em toda a franquia da Puppet Combo. Ela é uma jovem adulta branca, com cabelos ruivos longos, usa óculos, veste uma camisa listrada colorida de mangas compridas, short jeans e tênis vermelhos com aplicações de girassóis. Sua primeira aparição foi em Power The Massacre HD como protagonista, em um jogo totalmente diferente do estilo PS1 e VHS que o estúdio possuía. A história desse jogo segue com Nancy explorando uma das regiões das montanhas Pocono, até parar na antiga serraria até ser confrontada com o próprio Driller Killer. E bom, como vocês sabem, o projeto não foi pra frente. Mas Nancy foi escalada para outro projeto chamado Burned Alive, com um conceito totalmente diferente em sua história, mas com a gameplay e gráficos totalmente idênticos a Power The Massacre HD. Mas esse outro projeto foi cancelado também. Porra, pelo amor de... Novamente, Nancy iria retornar na sequência de Power The Massacre 2, só que dessa vez seria uma versão mais jovem sua, entre 12 a 15 anos de idade, fugindo do assassino. Mas depois de extremas mudanças a respeito desse jogo, tudo foi alterado para a versão onde a história se passaria no deserto, e o vilão estaria em um shopping isolado. De acordo com os relatos na wiki da produtora, a história começaria com cada personagem indo sozinho em busca de ajuda, e eventualmente se encontrando dentro do shopping, tendo que sobreviver contra o Driller Killer. E claro, a protagonista principal seria Nancy novamente. Só que não faria muito sentido um jogo sequencial, sabendo que o primeiro nem sequer havia sido lançado, certo? E daí, Power The Massacre 2 foi engavetado a 7 chaves também. Porra, tá de sacanagem, cara. Mas aí em 2022, Nancy retorna e, ao que tudo indica, ela volta de forma definitiva na versão final do jogo, servindo como uma terceira protagonista. Até o momento, nada se sabe sobre o passado dela, exceto que ela acompanha Megan e Jeff em uma viagem pelas montanhas Pocono na região da Pensilvânia. E daí, o jogo começa. O grupo acaba sofrendo um acidente nas montanhas, e após isso, Megan percebe que Jeff foi o que mais sofreu com esse acidente entre os três.
o que a leva a procurar ajuda nas montanhas. Ela pede a Nancy que fique com Jeff enquanto ela vai buscar socorro, deixando os dois sozinhos na van destruída, e consequentemente dando de cara com a serraria abandonada. Algum tempo depois, sem que Megan retorne, Jeff acorda e acaba criando forças para decidir procurar por ela onde quer que a Megan esteja e acaba deixando Nancy sozinha na van à espera de que ambos retornem. Jeff, depois de muito explorar, acaba não voltando e Nancy se encontra isolada nas montanhas à meia-noite. Sem outra escolha, ela decide procurar os dois e acaba no mesmo local que eles estavam explorando. E claro, é um conceito que vimos se repetir como foi na premissa de Power Drill Massacre HD, onde cada pessoa vai sozinha procurar ajuda e é capturada pelo Driller Killer. E analisando um pouco essa premissa, pode funcionar perfeitamente na gameplay, alternando entre um personagem e outro, mostrando diversas perspectivas de cada um deles, talvez prolongando assim a vida útil do jogo. Um título que também faz isso é o The Glass Staircase, onde precisamos controlar 4 meninas para fazer tarefas específicas em lugares específicos, quando que de repente algo de ruim vai acontecendo com elas uma por uma. Obviamente tenho que lembrá-los que a demo de 2015 será parcialmente descartada a respeito de algumas coisas que, consequentemente, aparecem na gameplay do projeto, como já mencionei. E também será muito provável que o fantasma de uma garotinha que fica passeando pela serraria não seja mais visto na versão final, que talvez não seja Christine Wilbur, como pensávamos anteriormente. A história inicial de Megan também será alterada, e especulo que ela pode encontrar ainda mais lugares e coisas para interagir até o seu trajeto à madeireira. Jeff terá uma campanha própria para ele ou terá um trecho muito maior em sua gameplay, onde ele vai resolver alguns puzzles e explorar cenários onde Megan nem sequer chegou a encontrar. Lembram quando eu falei sobre como seria bom explorar os ambientes assim como Blood Lake estava fazendo? Eu espero que tenhamos algo parecido aqui na versão final desse jogo. E por último, a Nancy seria a personagem com maior destaque entre os três, tendo a campanha bem maior que os demais, resolvendo mais puzzles pelo lugar, descobrindo ainda mais as motivações desse vilão, o passado desse lugar e até mesmo explicar melhor as vítimas após os eventos de Nightwatch. E sim, Nightwatch ainda seguirá com a sua história canônica e sendo uma prequel de Power Drill Massacre. Mas confesso que gostaria de explorar o lugar e encontrar alguma pequena referência ao guarda florestal e protagonista do jogo anterior, quem sabe. O jogo vai ter as mecânicas de sempre, estilo gráfico PS1, controle tanque com melhoramento significativo, mudanças de filtro entre VHS, preto e branco e derivados, vamos poder alternar a câmera entre primeira pessoa, terceira pessoa e câmera fixa, sistema de inventário igualmente aos da trilogia clássica de Resident Evil, como já mencionei no vídeo anterior, e, dando uma breve opinião, eu espero que o jogo faça alguma ligação com algum evento grandioso dos jogos anteriores da franquia. Eu não sei se quero que ele interligue com o CFV em si, pois parece apenas uma história isolada. Mas os eventos que antecedem Power Drill Massacre possam sim ser interligados a isso, com o antigo dono dessa serraria. E não apenas isso, eu gostaria muito que o jogo tivesse o mesmo tempo de duração que State of the House, cujo fator replay do jogo é algo que eu gosto e muito. Não é à toa que esse jogo é o meu top 1 da franquia. E mesmo com tudo isso sendo revelado para o público, por que o produtor só não lança o jogo? Como já mencionei algumas vezes no canal, Benkokuza só fica à vontade de lançar um projeto novo quando ele se sente confiante, coisa que ele disse em uma pequena entrevista há anos atrás. Mas creio que muitos de vocês que estão me assistindo devem pensar assim como eu. O jogo não precisa ser extremamente mirabolante, apenas que mantenha ao máximo o que ele já divulgou na sua primeira demonstração. Pelo menos o que eu, de fato, espero nesse jogo é que ele não repita alguns sistemas de puzzle dos antigos jogos, que dobre as sessões de investigação e de terror, mantenha o desconforto da demo na versão final, que não precisa ser um jogo extremamente ultra detalhado e que apenas seja um jogo super divertido. Afinal de contas, eu creio que esse jogo não vai seguir a mesma linha de State of the House, onde precisamos fazer inúmeros puzzles para sair daquele lugar, e que Power Drill Massacre, mesmo com um sistema de puzzles na sua gameplay, vai dar ainda mais foco de como a narrativa será contada. E outra, o vídeo sobre esse novo anúncio de Power Drill Massacre foi lançado em 2022, tendo no final desse trailer um aviso de que seria lançado naquele ano, ou seja, mais uma promessa não cumprida do Benkokuza. Stop it. Eu entendo que para ele deve ser um peso grandioso em manter a qualidade desse jogo, já que por muitos dos fãs, ele foi considerado um dos, se não o jogo mais assustador da Puppet Combo. Mas falando como um fã para todos os fãs, creio que já esperamos demais pelo jogo. E o correto a ser feito
seria o Benkokusa não começar a trabalhar em diversos jogos e teasers para início de conversa, e focar somente em um projeto só, para talvez assim termos algum projeto novo nas mãos. E como vocês sabem, novamente ele veio nas redes sociais comentar a respeito de estar querendo trabalhar ainda mais em Power Drill Massacre para ser lançado esse ano. Mas será mesmo que isso vai acontecer? Pois já estamos em abril e já vimos isso acontecer diversas vezes anteriormente. E novamente digo, eu super entendo o peso do Ben em cima desse jogo em lidar com a alta expectativa da galera, mas o produtor não pode transformar essa expectativa dos fãs em uma frustração grandiosa na espera por esse projeto. E creio que se ele de alguma forma assista esse vídeo, poderá entender um pouco o que estamos sentindo também. Mas o que nos resta fazer nesse momento é esperar que esse projeto chegue em nossas mãos e que seja mais um título bem sucedido não só para a produtora, mas para o agrado de todo o público. Aliás, eu quero avisá-los de que boa parte dessas informações foram inteiramente publicadas na wiki da Puppet Combo pela Vic77/Hermit, junto de algumas curiosidades que ela me passou nas redes sociais. Então, caso queiram conferir mais informações sobre tudo isso que eu mencionei, com muito mais detalhes, ou até mesmo conversar com ela a respeito de alguma coisa, não esqueçam de conferir os links na descrição do vídeo. And by the way, thank you so much for all of this information, Hermit. Bless you, and I hope you liked the video. Mas e vocês, gente? O que vocês esperam de Power Drill Massacre? Vocês ainda possuem esperança de que ele será lançado? Postem todas as suas opiniões nos comentários. Eu agradeço aos membros, inscritos do canal. Se você está me conhecendo por esse vídeo, seja bem-vindo e confira outros projetos aqui no canal. Eu vou ficando por aqui, vejo vocês na próxima, valeu e tudo de bom!